Bom dia, alunos! Vamos agora ao vídeo aula a respeito da continuação de crônicas, né? Da crônica humorística. Então, vamos lá. Começando. Definição. Crônica é um tipo de texto que é narrativo, porque conta uma história e curta, né? É um texto narrativo curto, né? Com poucos personagens, com a duração pequena também, produzido por meios de comunicação, né? Agora, continuando. Os meios de comunicação utilizados para se colocar em crônicas nos livros, nos jornais, nas revistas e nos sites. Texto curto, vida curta. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros, ou seja, do dia a dia. Qualquer motivo pode ser derivado em uma crônica, desde que seja alguma coisa acontecida no dia a dia, tá? E também tem vida curta, porque o texto é curto. Então, não tem muitos personagens, não tem muitas ações, né? Não tem um tempo determinado, é só o essencial. Agora vamos adiante. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas. Vamos lá. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Caio Fernando Abreu, né? Esses se consagraram nas crônicas. Continuando. Linguagem utilizada nas crônicas. Bom, a linguagem utilizada nas crônicas é direta, não tem rodeios, é de uma forma simples e segue, né, o registro informal. Pode conter gírias, né, para que a pessoa possa ficar à vontade e o leitor entender melhor. Porque já que são histórias que são narradas no dia a dia, no cotidiano, né, há muita simplicidade. Principais características. A crônica, ela é curta, tá? Não é longa. A linguagem é simples e coloquial. Poucos personagens, possui poucos personagens. Vocês viram aí no livro de vocês as poucas crônicas que apareceram, não é? Com poucos personagens. Se houver espaço reduzido, né? Com acontecimentos cotidianos, ou seja, o espaço também é reduzido, não tem variedade de lugares onde foram realizadas as crônicas, né? Aparece geralmente em um lugar só, certo? Com acontecimentos do dia a dia. Tipos de crônicas. Existe a crônica jornalística, que é produzida para os meios de comunicação, para que as pessoas vejam no jornal, né, com temas da atualidade, para poderem fazer reflexões, certo? Então, elementos que não podem faltar em crônicas. Tipos de crônicas. Primeiro, jornalística. Depois vem a crônica histórica. Ela é marcada para relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Então, a crônica histórica mostra o que acontece na história, né? Existe também a crônica humorística. É aquela que apela para o humor, como as que vocês estão acompanhando aí no livro, né? Utiliza-se de ironia, né? Às vezes deboche, e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos relacionados à sociedade, à política,
a cultura e a economia, certo? Bom, elementos que não podem faltar em crônicas. O gênero livre, que é a inspiração que tem que aparecer. Ela é livre. Se não tiver inspiração para fazer uma crônica, não vai ter graça, né? Percepção do cotidiano, mostrar as coisas que acontecem no dia a dia. Simples passagens do cotidiano se transformam sobre o olhar do escritor. É ele quem traz leveza à dureza da vida, revela a intimidade, coloca humor nas amarguras do dia a dia e põe felicidade onde só se via sofrimento. Então o cronista, ele pode transformar o dia a dia de alguém, né? Se ele for fazer a crônica sobre alguém que está triste, igual no caso do senhor idoso na fila do Detran, que não era acostumado com a sua idade e sentiu-se triste com isso, porque ele por dentro sentia jovem. Então, através do humor, deu uma nova vida, né, para a história, ou seja, acaba o sofrimento da pessoa. Linguagem simples e coloquial, né? A linguagem das crônicas é simples e coloquial, né? Para poder dividir com o leitor e dividir com ele essa conversa. Aí aparece o uso de gírias, de expressões simples. Existem também na crônica poucos conflitos, poucos acontecimentos e poucos personagens. Essas são as características de uma crônica, né? O narrador personagem e o narrador observador podem aparecer em crônicas. O que vem a ser um narrador personagem dentro de uma crônica? É quando ele conta a história se colocando dentro da história própria, né? Ele também é o personagem. E o narrador observador, quando ele conta a história dele e não se faz como personagem. Ele só conta a história, o fato de outras pessoas. Ok? A crônica tem traços de gêneros jornalístico, né? Por quê? Porque podem aparecer no jornal. O traço jornalístico aí é para mostrar as histórias que ocorrem no dia a dia. Porém, o mesmo tem traços objetivos, certo? De direto, entendeu? De forma direta, não entra subjetivismo. A pessoa tem que entender a crônica de uma forma simples. A crônica apresenta forma subjetiva, expressando a visão do autor. O que é o subjetivo? O subjetivo é aquele que não é direto, que não é objetivo, vai logo no assunto. O subjetivo faz o leitor refletir sobre a crônica discorrida, né? A crônica que foi escrita. Bom, a temporalidade. O tempo nas crônicas não é determinado. A significa ausência, né? Mesmo o texto sendo velho, com sua leveza e simplicidade, torna-se atual. Os textos não ficam velhos. O humor traz a vontade de ler e reler. Então, as crônicas, por mais antigas que elas sejam, que tenham sido escritas, né, igual quando um cronista faz um livro de crônicas, elas podem ser antigas, mas elas se tornam o quê? Pela sua leveza e pela sua simplicidade e pelo humor, elas se tornam atuais, fazendo com que as pessoas gostem de ler novamente, mesmo que já seja antiga. Bom, ela traz a vontade de ler e de reler. Tem poucos conflitos, poucos acontecimentos e poucos
personagens. A crônica tem traços de gênero jornalístico, porém o mesmo tem traços objetivos. O trecho, quando me refiro que a crônica tem traços jornalísticos, então vai ter também com objetivos, né? Ele vai ser direto, né? Não tem subjetividade. A crônica, quando, segundo a visão do escritor, aí ela se torna subjetiva, porque aí faz o personagem não, o leitor voltar para refletir sobre a crônica que o cronista escreveu, ok? Então aqui foi um pequeno resumo, dando continuidade à matéria sobre crônica humorística para vocês terem um respaldo maior, ok? Então leiam com calma, vejam o vídeo novamente para ficar bem entendido, ok? Bom dia para vocês, meus amores. Fica com Deus.